Fala Marechal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Instagram Marechal Empregos. Hoje nós estamos aqui com um grande especialista, o Paulo Rocha, uma figura aqui que veio morar aqui na nossa região, que tem uma grande especialidade em gestão de pessoas. Ele é um gestor de recursos humanos e especialista também nessa área de desenvolvimento profissional das pessoas. A gente vai bater um papo muito bacana aqui, falando sobre elaboração de currículo e também sobre competências necessárias aí para você desenvolver, se desenvolver dentro de uma entrevista de emprego. Mas não é uma receita de bolo. Nós vamos falar sobre temas gerais aqui que vão te ajudar com certeza nessa área que vocês almejam buscar uma oportunidade profissional. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui junto com vocês. Eu considero essa uma oportunidade muito importante, né, por conta do tema, que eu tenho certeza que impacta a vida de muita gente, e porque é uma paixão minha, né, falar sobre isso. Então, poder estar aqui, conversando com essa comunidade aqui que eu estou começando a conhecer agora, e poder contribuir de alguma forma para a evolução, para o desenvolvimento das pessoas daqui, é uma alegria, realmente é uma alegria muito grande. Muito bacana, Paulo. Conta um pouquinho para nós aí a sua história profissional, né? Como é que você chegou a trabalhar com recursos humanos, né? Pois foi um caminho longo, né? Eu preciso dizer que com 15 anos de idade eu comecei um curso no Senai de torneiro mecânico. E foi lá que eu comecei a minha vida profissional. Então, eu gosto muito de contar o quanto isso me ajudou a entender onde eu queria chegar. Porque fazer um curso no Senai de torneiro mecânico é uma coisa bastante diferente daquilo que eu faço hoje. Mas foi lá que eu comecei a entender, né, para que lado eu queria seguir. Quais os rumos da minha carreira profissional eu queria tomar. Então, com 15 anos, eu iniciei meu curso lá, né? Passei 3 anos lá como aprendiz de torneiro mecânico. Depois, eu concluí o ensino médio como técnico em contabilidade. Trabalhei 1 ano num escritório de contabilidade e depois consegui um cargo na Dataprev, que é uma empresa pública ligada ao INSS. E lá permaneci, né, no Rio de Janeiro. 2 anos depois eu aceitei uma transferência para cá, para o Espírito Santo, e vim morar aqui com 22 anos de idade. E eu passei pelo menos 20 anos na Dataprev tentando encontrar o meu lugar. Eu trabalhei em vários setores que vão desde a análise de documentos, passando por telecomunicações, informática, setor administrativo, até chegar em 2008, quando eu assumi o recurso humano, o setor de recursos humanos. E aí realmente o meu olho brilhou, porque aí eu entendi que eu estava num lugar onde eu podia fazer coisas que faziam sentido para mim. Legal. E aí eu comecei a me envolver com o programa de aprendizagem. 2008 houve uma mudança importante na lei de aprendizagem, e eu fiquei responsável por implantar isso na nossa empresa, né, aqui no estado. Vamos lá então, vamos falar agora especificamente sobre a questão da elaboração de um currículo, né? O que precisa ter assim de básico dentro de um currículo, Paulo? Bom, preciso dizer que, essencialmente, um currículo é um instrumento de apresentação. Você precisa entender isso. O que é que você está querendo passar para a empresa no momento que você elabora um currículo? Então, você vai passar para a empresa as qualificações que você já tem, que você adquiriu. Então, rapidamente, você pode dizer, olha, o currículo vai servir para a empresa entender se você está adequado para aquele cargo. Se as suas qualificações, se as suas experiências, se as suas formações escolares e acadêmicas te forneceram competências técnicas para que você atenda às exigências, às atribuições previstas para aquele cargo. É isso que você vai colocar lá. Quando você elabora um currículo, isso está envolvendo muita coisa.
né? Você está se apresentando. Então, normalmente é o primeiro contato que você tem com a empresa. Sim. Então, se você está se apresentando e é um primeiro contato, aproveita. Aproveita, porque ali a empresa vai olhar e vai querer saber se ela continua a conversa com você ou se ela para por ali. Então é hora de você ter atenção a alguns detalhes, né, importantes no currículo, partindo da gramática, da formatação de texto, do nível de detalhamento, né, da linguagem que você vai usar. Então é preciso você passar uma boa impressão, porque pode ser a única oportunidade que você tem de chegar nessa empresa para a entrevista de seleção. Entendi. Você acha que um currículo ele tem que ser muito extenso? Várias folhas e tal? Tudo isso vai depender do cargo. Porque basicamente um currículo ele tem que ser objetivo. Para que, volto a dizer, a pessoa da empresa que vai ler o seu currículo, ela tem que ter vontade de continuar lendo. Ah, sim. Então, quando você traz para ela informações que são relevantes, ela vai se dispor a ler, a gastar o tempo dela lendo aquele currículo. Se você traz informações que não são relevantes, né, ela vai descartar. E eu explico. Você vai assumir um cargo que é responsável pela tecnologia da empresa, pela informática. Não faz muito sentido você colocar lá que você tem um curso de gastronomia. Ah, sim. Entende? Totalmente. Né? Então você precisa, né? Claro, eu estou levando para dois extremos, mas essa diferença ela pode ser mais sutil. Então você precisa entender o que é relevante. E é por isso que você vai, antes de preparar o seu currículo específico para aquela vaga, você vai conhecer um pouco da empresa, você vai conhecer um pouco do cargo e vai entender quais são os pré-requisitos para você se candidatar àquela vaga. Então você se identificou, informou o meio de contato, né? E aí você vai passar para o seu objetivo. Você precisa dizer para a empresa por que razão você está entregando aquele currículo lá. Qual é a sua pretensão? E aí você vai informar, né, se for possível especificar o cargo, né, eu procuro, meu objetivo é conquistar a vaga para o cargo de assistente de hotelaria. Então você vai especificar a qual vaga você está se candidatando. É importante você saber disso. Porque você vai dizer, olha, eu estou pretendendo essa vaga e as minhas qualificações são essas. Entende? Porque se você deixar o seu objetivo em aberto, talvez a pessoa que está analisando o seu currículo não consiga identificar qual é a relação daquilo que você tem de qualificação com o que ela está precisando. Então é bom colocar, é importante, é necessário você colocar lá a qual vaga você está se candidatando. Na sequência você vai colocar as suas experiências profissionais. Você vai chegar lá e dizer o que é que você já realizou nas empresas e de que forma que essas experiências formaram as suas competências. Entendi. Você vai fazer uma lista breve das empresas e qual foi o cargo que você ocupou e quais foram as atribuições desse cargo, desde que tenham relação. Você vai detalhar à medida que essas atribuições tenham relação com o cargo novo que você está pretendendo. Se não tiver relação, é importante você colocar essa experiência, mas detalha menos. Entende? Mas se tiver relação, você coloca lá. Na sequência, as suas experiências escolares e acadêmicas. As escolas onde você estudou, qual foi o curso, se foi faculdade, qual foi a graduação, qual foi a pós-graduação, qual foi os cursos que você fez, o ano de conclusão, é importante você colocar lá. Na sequência, cursos livres, que você tenha feito, um curso de informática, um curso de liderança, um curso de comunicação, um curso que contribua para as atribuições daquele cargo. Eu acho que é importante você colocar também aqueles conhecimentos que você tem, que você conseguiu no dia a dia, na vida.
Você não fez nenhum curso formal, mas você tem aquele conhecimento. Muita gente aprendeu Word, Excel, PowerPoint, aprendeu a pilotar uma máquina, né? Aprendeu inglês ou qualquer outra língua no dia a dia. Entendi. Sem ter feito nenhum curso. Você não pode, você não tem um certificado, mas você sabe. Sim. E aí você coloca lá. Paulo, com relação a experiências profissionais, a gente vê muitos jovens, principalmente, né, falando assim, poxa vida, eu não tenho experiência para colocar no meu currículo. Já de cara eu vou ser eliminado. Talvez seja um pensamento que o jovem tenha hoje. O que ele poderia fazer para que ele realmente, né, tenha um êxito aí pelo menos no processo seletivo, né, para ser chamado para entrevista, né, e tudo mais? O que ele pode estar fazendo? É como eu disse, você precisa conseguir uma forma de chamar a atenção da empresa para você. A empresa precisa querer te chamar para a próxima etapa, que é a entrevista de seleção. Então, como é que você se mostra uma pessoa, né, que merece esse segundo passo? É você demonstrando competências, qualificações que a empresa deseja. Mas aí você não tem uma experiência profissional que possa balizar essa competência, que possa garantir que você tenha essa competência. Então, o jovem, naturalmente, ele diz assim, puxa vida, como é que eu vou ter experiência se ninguém nunca me deu a primeira chance? Sim. É um discurso comum. Eu, até certo ponto, entendo essa dificuldade, mas é possível você contornar esse problema. Legal. E aí eu preciso chamar a atenção de todos. Eu falo muito com jovens, mas eu acho que isso serve para todos. E eu quero dizer aqui uma coisa que para mim é muito simples e muito certa. Todas as experiências da vida te trazem algum conhecimento. Com certeza. Todas. Certeza. E eu não estou aqui dizendo se é bom, se é ruim, mas todas trazem um aprendizado. Todas. A questão é que essas experiências da vida, muitas vezes elas não são percebidas. A gente passa por elas, às vezes não presta atenção, às vezes sofre demais a ponto de não perceber a importância daquilo, o valor daquilo, né? Porque emocionalmente você ficou cego, aí você acaba não percebendo de que forma você pode transformar aquilo em valor, né? Isso é natural do ser humano, e aí você acaba passando por muitas experiências sem se aproveitar delas. E aí eu chamo a atenção para as experiências cotidianas, as experiências sociais que todos nós passamos. Né? Seja um almoço em família, seja uma feira de negócios que você participou. Independe. Lá vão estar experiências que vão te ajudar a identificar e a desenvolver competências que são necessárias no ambiente de empresa. Então é importante você estar atento a isso. Lá na escola começa isso. Só que muitas vezes as escolas não lembram o aluno que existe essa relação entre o trabalho escolar e o trabalho que ele vai realizar na empresa. Mas se o aluno sabe disso, percebe que ali naquele momento ele pode desenvolver algumas competências que são necessárias na empresa, ele vai aproveitar a oportunidade, não vai se encolher. Cara, e isso daí, Paulo, é uma coisa que realmente eu estou assim, que refletindo, né, na minha carreira mesmo. Eu formei em administração em 2012 e né, nessa época ali eu estava fazendo um processo seletivo de estágio para trainee lá na Vale. E aí, cara, nós fizemos várias etapas no processo seletivo, né? Teve um dia específico lá para questão de temática, português e tudo mais. E aí foi chegando, quando eu consegui passar as etapas, eu cheguei na última, que era uma dinâmica, né, com as pessoas lá que foram mais selecionadas, e depois tinha uma entrevista com o gestor da área que você queria trabalhar. Na hora que eles começaram a falar, assim, pegaram, botaram todo mundo num local, assim, e aí deram a palavra para cada pessoa para pegar e contar a sua história. E aí cada pessoa foi falando, e qual que é a sua experiência profissional e tudo mais, assim, assado e tal. Eu na época não tinha tanta experiência assim, só que
Tinha ali pessoas ali que já tinham feito intercâmbio na Dinamarca, que tinha feito isso, tinha feito aquilo, que falava inglês fluente e tudo mais. Aí eu olhei e falei assim, caramba, bicho, como é que eu vou conseguir passar para a próxima etapa? Eu me senti assim, né, muito pressionado naquele momento. Só que ao mesmo tempo, eu não me recordei de todas as habilidades sociais que você está falando ali, que eu já tinha adquirido, que também me faziam ser apto a estar ali. E aí, na hora que chegou na hora da dinâmica, eles pegaram e falaram, olha, vamos fazer isso, a tarefa e tudo mais. E aí, sabe o que aconteceu? Eu deixei de lado, acabei me omitindo, deixei outras pessoas liderarem, vamos dizer assim, né? Foi me delegado pouca coisa para fazer, e aí o gestor depois me chamou, pegou e falou, olha, eu vi que você teria um potencial, só que infelizmente na hora de demonstrar esse potencial você não quis. Uma decisão sua. Espero que a gente possa ver você aqui novamente em outros processos seletivos e tal. E eu nunca me esqueço disso porque, né, a oportunidade ela passa na sua frente. Você que tem que ter o discernimento realmente de querer pegar essa oportunidade ou não. Então, assim, habilidades como você chegar no horário, né, você conseguir lidar com as outras pessoas, entender que cada um tem ali por um objetivo pessoal também, né, você sabe ser organizado para você não interferir também no trabalho das outras pessoas, entender, né, como é que é o todo, né? Tudo isso é coisas que a gente aprende de casa. Não precisa ter um trabalho para você entender que você tem que chegar no horário. Paulo, vamos lá então. Montei meu currículo, encontrei uma oportunidade que acredito que seja interessante, fiz um currículo específico para aquela vaga, né? Porque acho que é isso que a gente conversou aqui, né? Que a gente tem que montar esse currículo específico para cada vaga. Fiz as ponderações, né, que eu achei pertinentes com a minha experiência de vida e profissional com relação àquela vaga, enviei o currículo, a empresa me chamou para uma entrevista. E aí? Como é que é o próximo passo? O que a gente poderia dar de dicas para as pessoas aí? Pois é, esse é um momento que você tem que entender como uma etapa fundamental. Você fez um currículo que interessou, que chamou a atenção da empresa e que ela entendeu, preciso conversar mais com essa pessoa, preciso conhecê-la melhor. Então essa é a sua oportunidade. E aí você precisa ter conteúdo. Muitas pessoas caem no erro de enfeitarem demais um currículo, de colocar lá muitas coisas que ele não consegue sustentar. Estou imaginando já uma pessoa ter falado assim, inglês avançado, né? Exato. A pessoa pega e liga para ela, começa a falar inglês, Exato. A pessoa... Exato. Então é fundamental que ao fazer o seu currículo, você coloque lá coisas que você consiga sustentar oralmente. Entende? Porque não adianta você colocar lá, eu tenho experiência em organização de feiras agrícolas. Beleza, colocou lá. A empresa fala, opa, isso aqui interessa, essa pessoa aqui pode ficar lá no nosso stand e tal. Beleza, ótimo. Então vem cá, vamos conversar. Me conta aí, como é que você foi a sua experiência lá na feira agrícola? Aí você precisa dizer exatamente o que você fez e de que forma você contribuiu para o sucesso daquela feira. Você é capaz disso? Olha, trabalhei em equipe, me comuniquei bem com os colegas, ótimo. Atuei com liderança, ótimo. E dá uma evidência disso. Em que momento que você percebeu que essas competências surgiram e ajudaram na realização do trabalho? E você precisa saber em que momentos foram, porque senão é clichê. Senão você está simplesmente repetindo um discurso que você não sustenta. Como é que você identificou a sua liderança? Alguém te deu alguma evidência disso? Teve algum reconhecimento? O seu colega reconheceu isso em você? Ou você que achou que foi um bom líder?
Você se comunicou bem? De que forma você você viu isso acontecendo? Qual é a evidência que você tem da sua boa comunicação? O que é comunicação para você? É você ser firme, você ser claro, você ser objetivo? Depende do momento. Então, naquele momento ali, como é que a sua comunicação atuou para resolver um problema ou para potencializar uma vantagem? Então, você precisa saber evidenciar. Se você não tem essa evidência, você só acha, não coloca. Esse é um ponto importante, é você defender com firmeza e convicção aquilo que você colocou no currículo, né? A fim de garantir que o entrevistador, que não tem nada de bobo, que não tem nada de inexperiente, acredite no que você está falando. Porque se você tentar mentir, pode ter certeza que ele vai saber. Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, você ser verdadeiro é uma qualidade importante para as empresas. Você ser autêntico é uma qualidade importante para as empresas. Porque não se engane, as empresas querem pessoas de qualidade, né? Com capacidade para realizar o serviço técnico, mas com um comportamento capaz de garantir a reputação da empresa. Então, se você mente, né, se você exagera, se você distorce, você está jogando contra você mesmo. Então, se você entender que é melhor ir no básico, vá no básico, né? Coloca aquilo ali que você realmente sustenta com vontade. Então, dito isso, você fez o currículo, né, e entendeu que precisa ser você mesmo. Você vai pensar na sua apresentação física, né, numa entrevista. O ideal é você também ir no básico. É claro que vai depender de cargo. Vamos supor que você tem um cargo, está se candidatando a um cargo que exige o uso de terno, né, ou exige uma roupa mais social, mais formal. Beleza. Mas vamos falar do básico. O que você precisa estar bem vestido, com a sutileza de quem sabe se arrumar, sem querer se parecer mais do que os outros. Então, esse é o momento de você ser autêntico. Não adianta tentar inventar, porque se você não foi até aquele dia, não vai ser a partir daquele dia, naquele momento, que você vai conseguir ser. Verdade. Então, seja uma pessoa normal, uma pessoa natural. Tá? Pode ser que eu estou falando de pessoas, por exemplo, de pessoas tímidas e de pessoas desinibidas. De repente, para você conseguir uma determinada vaga, você precisa ser desinibido. Sim. Você precisa ser extrovertido. Então, mostre que você é extrovertido, desinibido, sempre respeitoso. Não dá para imaginar que você não sabe a medida de ser extrovertido, desinibido e de ser inconveniente. Então, você tem que entender a medida disso. Eu vou me candidatar a uma vaga onde eu preciso ser mais concentrado, eu preciso ser mais introspectivo. Beleza, você é introspectivo? É mais concentrado? É concentrado? Beleza, mostra que você é assim. Então, não tem problema nenhum nem outro. Você só precisa ser adequado para a vaga. Você vai trabalhar com planilhas, com mapas, com coisas que precisam da sua atenção. Sim. E não dá para você ser aquela pessoa que toda hora dispersa, fala com um colega, conversa, grita, não dá. Então, é característica de cada um adequada às incumbências do cargo. Então, é importante você entender isso. Por isso, você não deve demonstrar que você é uma pessoa que você de fato não é. Então, aí você está dizendo, eu sou adequado para esse cargo. Quando você for para a prática, você vai mostrar que não é. É onde as empresas demitem, porque você não se adaptou ao cargo. E aí é perda de tempo para a empresa, é perda de tempo para você. Então, seja você mesmo, se apresente de forma natural, forma simples, né? E se coloque à disposição. Paulo, estamos chegando aqui já na reta final aqui do nosso primeiro podcast, uma satisfação muito grande ter recebido você aqui, várias dicas que nós vamos conseguir colocar aí em evidência para a nossa sociedade,
mas queria pedir aí se você pudesse dar um resumo do que a gente conversou e com uma diferença. Imagina que você tem 17 mil pessoas te ouvindo, esperando ouvir essa mensagem com relação a emprego aqui dentro de Marechal Floriano. O que você diria para elas? É uma responsabilidade muito grande, né? Você poder falar isso com as pessoas. Então eu vou para o básico, né? Normalmente, ao longo da minha trajetória, o que eu identifiquei foi que as pessoas não identificam todo o seu potencial. Elas demoram muito tempo para perceber o quanto elas são valiosas. E aí eu preciso voltar lá num poema que Nelson Mandela disse na posse, em 1992. Ele lembrava a gente o seguinte, que nós temos medo de ser preciosos, de ser valiosos demais, porque com isso vem a responsabilidade. Porque se eu não sou nada, eu não tenho responsabilidade com nada. Se eu sou grande, sou alegre, sou poderoso, sou forte, isso me obriga a agir. Então é disso que nós temos medo, de ter essa responsabilidade. Então, o que eu convido as pessoas é pensarem assim: tudo que você tem é útil, tudo que você tem valor. O que você precisa é identificar de que forma isso contribui para a sua vida, de que forma isso contribui para a sua ascensão, de que forma isso contribui para o seu sucesso. Se você no meio do caminho identificar que alguma dessas coisas estão te atrapalhando, tira do caminho e potencializa aquilo que é bom. Aprende com aquilo que é ruim, né? Aquela história de você ter errado tantas vezes, que agora a sua grande vantagem é saber o que é que você não pode fazer. Entendi. Então, você precisa estar disponível para entender quem você é e saber o que você precisa alimentar e o que você precisa matar de fome. Então, é um processo seu, propriamente seu, mas existem formas de você buscar ajuda, né? Conversando com pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência, pessoas que viveram outras situações. Então, converse muito. Se abra para alguém de confiança e espere dela um feedback, espere dela um retorno sobre como ela te vê. Pedir que alguém te avalie é um exercício muito grande de humildade, e nem todo mundo tem, nem todo mundo aceita bem. Sim. Então, esteja aberto para ouvir uma crítica, pegue aquilo e analise com o coração e com a mente se aquilo realmente te ajuda ou se aquilo te atrapalha. Então, é importante você estar atento às oportunidades que estão ao seu lado, estão à sua volta, porque ali está o segredo para você mostrar para a empresa que você é diferenciado. Isso aí. Então, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Esse aqui foi o Paulo Rocha, nosso primeiro convidado do nosso podcast do Instagram Marechal Empregos. Tchau, tchau para todos. Sucesso! Pessoal, agradeço demais esse momento que eu passei com vocês. Estou à disposição, né, para conversar mais a hora que vocês quiserem. Adoro esse tema, estou apaixonado. Então, contem comigo sempre que vocês quiserem conversar mais sobre o assunto.